Louvado seja Deus. Você pode sentar-se, querido. Quando a gente está atravessando tempos difíceis, né? É preciso a gente fazer o que a gente fez aqui nessa canção: reafirmar a nossa fé. Nem sempre a gente vê, não é? Quase nunca você pode ver um vulto de Jesus, mas você pode sentir a presença dele. Mas há momentos que a gente está no meio do turbilhão e a gente não é capaz nem de sentir a presença dele. A gente só pode contar com a fé de que ele prometeu e ele vai cumprir, que ele vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é nessa hora que a gente tem que reafirmar a nossa fé, através do louvor, da oração, da declaração de fé que a gente faz nesses tempos difíceis. Nós temos estudado já há algumas semanas sobre o tema de estar aninhado nas cinzas, né? E nós usamos a ideia da fênix, né? daquela ave mitológica que ela renasce das suas próprias cinzas. E eu tenho dito que às vezes nós estamos aninhados nas nossas cinzas e a gente não sabe como se levantar, como se reerguer. E aí olhamos para alguns valores, alguns princípios da palavra de Deus que nos ajudam a nos levantarmos das nossas cinzas. E hoje pela manhã eu quero falar sobre como a gente pode se levantar das cinzas, né? Olhando para o futuro, tendo uma nova visão do futuro segundo a palavra de Deus. A Bíblia nos ensina claramente que nós podemos ressurgir de nossas cinzas, porque Deus coloca recursos para que isso aconteça. E Ele então, primeiro, foi a nossa primeira lição, Ele muda a nossa perspectiva da realidade. A gente está vendo a realidade de um jeito, Ele diz: opa, olha só como eu vejo a sua realidade. Não é que a gente não enxergue o que está acontecendo, mas Deus olha com outro olhar a nossa própria realidade. Depois a gente aprendeu que o perdão nos cura das amarras do nosso passado, tanto da culpa quanto das mágoas que nos aprisionam. Mas outra maneira dele nos levantar das cinzas é nos dando uma nova visão do futuro. E esta visão nos permite ter esperança, mesmo em meio às cinzas, porque a gente crê num futuro melhor. Eu me lembro de uma frase dita pelo Lula, né, em sua posse, no primeiro mandato, que certamente vai entrar nos anais da história brasileira, quando no seu discurso de posse ele disse: a esperança venceu o medo. Mas nem sempre é assim, nem sempre a esperança vence o medo. Especialmente quando nós olhamos para o futuro, quando a gente está numa perspectiva do que vai acontecer. E aí a gente começa a trazer para o coração as preocupações, as apreensões, as ansiedades. E elas podem ser das mais variadas espécies. Se você já está ficando velho, então você vai ter uma apreensão sobre a sua velhice. Como é que vai ser a sua velhice, né? Eu conversava com uma pessoa e essa pessoa disse assim: eu não quero ficar velho. Eu disse: coitado, né? Porque já furou a sua expectativa, não tem jeito, só se morrer hoje, né? E você não fica velho, né? Mas assim, não tem jeito, você vai envelhecer, né? Às vezes a gente está olhando para aquilo que está acontecendo ao nosso redor e vem uma apreensão com relação às questões financeiras, né? Como é que vai ser? De que jeito vai ser? Eu tenho tido contato com tantos profissionais liberais e eles estão dizendo: pastor, não sei o que eu vou fazer, né? Porque mudou tudo e a gente não tem muitas perspectivas. Mas aí você fala com algumas pessoas e diz assim: perdi o emprego, e agora? Eu não consigo um novo emprego, já faz anos, já desde 2018, desde 2019 que eu estou procurando emprego, estou colocando currículos, estou fazendo isso, fazendo aquilo e não estou conseguindo. E é uma realidade dos dias de hoje. A gente tem aí
13 milhões de desempregados só no país, só no Brasil, não é? Diante de toda essa conjuntura que a gente está vivendo, a gente olha aí, a gente vai encontrar muitas pessoas vivendo esse berço de cinzas. E aí, como a gente não consegue sair, a gente se aninha nas cinzas e fica lá. Mas o Senhor pode levantar-nos das cinzas. E Ele tem algumas palavras que eu queria trazer para você. No livro de Jeremias, capítulo 29, e queria que você acompanhasse a leitura a partir do verso 1, onde a palavra do Senhor vai dizer assim para a gente: eu escrevi uma carta aos judeus que Nabucodonosor havia levado como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Autoridades, sacerdotes, profetas e todo o povo. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, diz o seguinte a todos os judeus que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e morem nelas, plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas, casem e tenham filhos, e que os filhos casem e também tenham filhos. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. Trabalhem para o bem da cidade para onde eu os mandei como prisioneiros. Orem a mim, pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão. O Senhor Deus diz ainda: quando os 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Só eu conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade, não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. E então vocês vão me chamar e orar, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão, e que eu os levarei de volta à pátria, e eu os ajuntarei de todos os países e de todos os lugares por onde os espalhei, e levarei vocês de volta à terra de onde os tirei, e levei como prisioneiros. Eu, o Senhor, estou falando. Pai querido, nesta hora tão preciosa de estudarmos a Tua Palavra, no meio desse culto em que celebramos batismos, cantamos louvores, dedicamos as nossas ofertas, nesta hora quero te pedir, revela a Tua presença no meio do Teu povo. E Senhor, de uma maneira tão pessoal, aplica a palavra que lemos ao nosso coração. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu colocar para você o cenário em que essas palavras foram ditas, porque às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não tem a perspectiva do cenário. E quando a gente enxerga o cenário que a palavra foi dita, a gente vai ver a relevância dessa palavra para quem está aninhado nas suas cinzas. Essas palavras foram ditas pelo profeta Jeremias, através de uma carta que foi enviada àqueles que tinham sido exilados. E esses exilados de Israel, que estavam lá na Babilônia, eles tinham perdido tudo, completamente tudo. Eles só podiam levar nessa jornada para a Babilônia, porque eles foram arrancados das suas casas, e foram levados como prisioneiros para a Babilônia. Eles só podiam levar o que eles conseguissem carregar. E muitos deles eram da elite social daquele tempo.
E então eles deixaram as suas casas, eles deixaram as suas terras, eles deixaram as suas roupas, eles deixaram os seus bens, eles deixaram tudo. Eles deixaram o meio de ganhar a vida, porque a maneira como eles viviam e ganhavam dinheiro já não daria para ganhar dinheiro na Babilônia, e eles foram levados para lá, deixando tudo. Haviam perdido a sua liberdade, e eles eram cativos. Havia uma política na Babilônia, quando eles tinham alguns povos que eram difíceis de manter a estabilidade política naquele lugar. Então eles pegavam as lideranças daquele país e levavam ou para outros países ou para a própria Babilônia, e ali eles eram tratados como imigrantes, tinham que se virar, tinham que trabalhar, e com isso eles colocavam uma nova elite social naquele local, que pudesse ser controlada pelo país que agora estava dominando aquela área. Então pegava e levava todos os líderes. A gente vai estudar na Bíblia que os jovens mais inteligentes das universidades de Israel foram levados para a Babilônia. A gente vai descobrir que toda a inteligência daquele país foi levado para a Babilônia, só que agora eles estavam sem nada, sem estrutura, sem nenhuma condição, e tinham que ser aculturados naquele lugar. Eles foram separados dos seus familiares. Parte da família foi mandada para a Babilônia e parte da família ficou. Era muito complicado, e gente, não tinha internet naquele tempo, viu? Não dava para fazer uma videochamada, né? Era muito complicado, nunca mais veriam-se. Essa era a ideia. Eles perderam todos os seus amigos, e alguns talvez morriam durante a viagem, porque a viagem era feita a pé, mais de 1.200 quilômetros caminhando. Então algumas pessoas que não tinham saúde física morriam no meio da viagem. Então quando a gente olha para isso, a gente vai descobrir que a situação era desesperadora. Eu acho que um comparativo dos dias de hoje são aqueles refugiados que saíam a pé da Síria, né? E se escondiam nos países, migravam para aqueles países. Eu acho que era a cena daquilo. Só que agora você imagina esse povo sendo obrigado a fazer isso. E a ideia é como é que eles poderiam enfrentar esse momento tão difícil nas suas vidas. Será que havia alguma maneira de ressurgirem das suas próprias cinzas? Que atitudes eles deveriam ter diante de um futuro tão incerto? E então aí vem a palavra de Deus, essa profecia dada a eles. E eu queria começar com o versículo 11, onde diz assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Deixa aí na tela, e agora leia comigo esse texto aqui, porque isso é para nós, gente, não é para eles não, é para nós. Só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Presta atenção na palavra de Deus. Por quê? Porque a primeira atitude para que nós possamos ter uma nova visão do futuro é fé. Nós precisamos crer que Deus tem um plano para a nossa vida. Nós precisamos entender como funciona o plano de Deus. Que o plano de Deus, projetado por Ele para mim, é bom. E é um plano de construir um futuro, uma esperança, de nos dar condições de vida, de prosperidade. Essa é a palavra que está aqui. E é por isso que o profeta introduz a mensagem de esperança com esta expressão:
Só Deus conhece o plano que tem para você. Ele ainda não foi revelado. Então só Deus conhece. E só Deus, e só em Deus há um futuro. Porque Deus é eterno. E para Ele o futuro não é uma incerteza. Faz parte da sua essência. Só em Deus há esperança. Porque Ele é amor. Mas principalmente porque só Deus tem um plano para as nossas vidas, para o dia a dia nosso. Nós não fomos lançados nesse mundo e abandonados à nossa própria sorte. Se a gente se vê lançado nesse mundo e abandonado à nossa própria sorte, então o que vem é um grande desespero, porque eu não tenho nenhuma perspectiva. Mas se eu creio que há um Deus, e que esse Deus tem um plano para a minha vida, e que Ele pode revelar esse plano para mim, mostrar os próximos passos, então eu posso ter um futuro e uma esperança. Até quando as coisas ruins estão acontecendo, Ele continua a ter um plano para a minha vida. Até quando eu não consigo entender nada do que está acontecendo, Ele continua a ter um plano para a minha vida. Até quando eu não posso vislumbrar qualquer coisa, eu posso crer que Deus tem um plano para a minha vida. E se eu segurar na mão dEle, eu posso dar os próximos passos. Porque só Ele pode nos alcançar no lugar em que nós nos encontramos. Às vezes no fundo do poço. E nos levar ao futuro que Ele mesmo planejou para nós. Eu fico lembrando nesses tempos, complicados que a gente está vivendo, quantas histórias eu já assisti, já ouvi, já caminhei junto com pessoas nesses 40 e tantos anos aí, já um pouquinho, quase chegando a 41 anos de ministério, Quantas pessoas eu vi sem perspectiva, sem sonhos, sem esperança, e que Deus fez uma revolução na vida delas. Ele reorganizou a maneira de enxergar a vida, reorganizou os valores, mexeu na família, mexeu no emprego, mexeu em tantas coisas. E como o Senhor transformou. Por quê? Porque o método de Deus na criação foi transformar o caos em beleza. Se você olhar lá para o livro de Gênesis, vai dizer que o mundo era um caos, não tinha forma, estava tudo lá confuso, e ele disse, peguei esse mundo que era um verdadeiro caos e transformou na beleza que existe na natureza. Então o método criativo de Deus é pegar o caos da nossa vida e transformar em beleza. A gente constantemente, por causa do trabalho da Cristolândia, escuta pessoas completamente sem perspectiva, gente que morava na rua, gente que estava estudando medicina, gente que falava 5 línguas, fala 5 línguas, que fazia isso, e de repente por causa das drogas o mundo virou, e foram morar nas ruas, e de repente vem a graça de Deus dizendo para eles, olha, eu ainda tenho um plano, um futuro e uma esperança. Mas não é só para eles que Deus faz isso. Deus fez isso lá no passado com esse povo, e Deus continua fazendo isso na minha vida e na sua vida. Quando chegam os impasses, aí é que a gente tem que depender do plano de Deus. Eu tenho que dizer para você que às vezes eu não entendo nada. E se você diz que entende tudo, então eu vou dizer que você é mentiroso. Porque eu acho que não há nenhum ser humano que consiga entender todas as coisas que acontecem na sua vida. E há momentos na nossa vida que a gente não consegue entender nada. Quando a gente perde alguém querido, a gente não entende o que está acontecendo. Ainda que a gente seja preparado a vida inteira para dizer, olha, nós vamos morrer, as pessoas que nós amamos vão morrer. Quando morre alguém, a gente diz, não estava preparado para isso. É verdade ou não é? Se você já perdeu alguém, você sabe que é verdade. E quantas vezes quando você perde, por exemplo, um emprego,
Você sabe, você está vendo o cenário, mas de repente 800 são demitidos de uma grande empresa e você está no meio deles. Como aconteceu aqui, não é? Com uma das grandes empresas de Curitiba, algum tempo atrás. E você diz, eu estou entre eles, não estou entendendo nada. Trabalha nessa empresa, às vezes, 20 anos, 15 anos, não estou entendendo nada. Queridos, há momentos na nossa vida que a gente não entende absolutamente nada. Por isso, esse é o tempo, esse é o momento de dizer, Senhor, eu não entendo nada, mas eu sei que o Senhor tem um plano para mim. E o que eu preciso para me levantar, primeira coisa é fé num Deus que tem um plano para a minha vida e que vai me revelar a sua vontade. Eu vou dar um passo de cada vez. Ele vai mexer na minha zona de conforto. Eu saí da minha zona de conforto, mas alguma coisa transformadora pode acontecer pelo poder de Deus. Só Deus, é isso que a Bíblia está dizendo. Só Deus, só eu sei os planos que tenho para você. E enquanto a gente não aprende essa lição, nós vamos continuar vagando pelos poços escuros da vida. Se eu perder a fé e perder a esperança, o que sobra é escuridão. Desejo de ficar dormindo o dia inteiro, de não sair de casa, de se esconder. Agora, se Deus restaura a minha confiança, a minha fé e a minha esperança, eu tenho forças para me levantar de novo. E não importa a idade que você tenha. Às vezes a gente vê situações assim acontecendo e algumas pessoas dizem assim para a gente, olha pastor, se fosse há 10 anos atrás, se fosse há 5 anos atrás, fosse há 20 anos atrás, eu teria força, eu teria vigor para me reinventar e começar de novo. Mas hoje eu não tenho mais. Eu quero dizer para você que homens como Moisés se reinventaram aos 70 anos. Como Abraão. E tantos outros que se reinventaram. Uma das grandes poetisas brasileiras, ela começou a escrever poesia aos 70 anos de idade. Então eu quero dizer uma coisa para você, quando a fé está firme no nosso coração, e a gente entende que Deus tem um plano para a nossa vida, e a gente crê que existe um futuro e uma esperança, a gente vence até a idade. Porque a gente é capaz de se apropriar da visão, e a gente crê que pode sair das cinzas. E a gente tem certeza, por causa do plano de Deus, que ainda não terminou. E que nós podemos esperar algo bom que está chegando. Porque confiamos no controle de Deus, em nos conduzir ao lugar que Ele planejou para nós. Então, a primeira coisa que você precisa, para se levantar das cinzas, quando você tem a perspectiva do futuro, e precisa ter, é fé. Deus tem um plano para a minha vida, e eu quero saber qual é esse plano. E eu vou buscar esse plano. E é por isso que o segundo desafio vem justamente nesses termos. E então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. E vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão, e que eu os levarei de volta à pátria, e eu os ajuntarei de todos os países e de todos os lugares por onde os espalhei, e levarei vocês de volta à terra de onde os tirei, e levei como prisioneiros. Eu, o Senhor, estou falando. A segunda atitude só pode ser vivida pelas pessoas que já descobriram que só Deus tem um plano e um futuro e uma esperança. Ou seja, só pode acontecer se a gente tem fé. Qual é a segunda atitude? Buscar de Deus, de todo o coração, com toda a alma e com todas as suas forças,
aquilo que Ele já preparou para nós. Senhor, ok, o Senhor tem um plano, o Senhor tem um futuro, o Senhor prometeu, então agora começa a revelar, eu vou buscar a tua revelação. Quais são os seus projetos para a minha vida? E queridos, essa é uma coisa tremenda de Deus, porque Deus fala conosco. E quando a gente começa a buscar a Deus com esse propósito de ouvir a voz de Deus, Deus vai revelando, vai mostrando, vai direcionando a nossa vida. Na minha vida pessoal, estou falando da minha caminhada, da minha jornada, houve vários momentos de impasse na minha vida. Momentos em que eu achei assim, puxa vida, não dá, não vou conseguir, não vai dar certo. E o desafio é grande demais, ou o problema é grande demais, ou a minha estrutura é pequena demais, ou a minha capacidade é pequena demais. Mas quando a gente tem fé que Deus tem um plano, então antes de a gente tomar qualquer atitude, a gente vai buscar o Senhor. E o Senhor vai falar conosco. Houve ocasiões em que eu estava dizendo, Senhor, eu vou entregar, eu não consigo mais, eu vou embora, eu vou para outro lugar, eu vou fazer outra coisa, eu não estou conseguindo. E aí o Senhor dizia para mim, quando a gente estava buscando, Ele dizia assim, não terminou ainda aqui a tua tarefa. Se você quiser entregar, o problema é teu, você vai sozinho. Você quer ir sozinho? Eu falei, eu não, estou louco, está difícil aqui com o Senhor, imagina sozinho. Então agora vai, continua, persevera. Outras ocasiões, eu estava lá com o meu coração irado, querendo fazer e acontecer, Ele dizia, fica quieto. Fica quieto, mas Senhor, cala a boca, exatamente assim, fica quieto, cala a boca. Eu vou fazer, não é você que vai fazer, só assiste. Olha, falar para o italiano, fica quieto, é a coisa mais difícil que tem. Mas era o que eu precisava ouvir. O que eu quero dizer para você é o seguinte, que quando a gente busca a Deus de todo o coração, com o propósito de pedir a Ele, que Ele nos mostre o propósito e o plano, Ele começa a revelar a sua vontade. Ele começa a mostrar novas habilidades, Ele começa a mostrar novos caminhos, e a gente vai entrando por aquilo que a gente nunca imaginou, e Deus mesmo começa a construir um futuro, Ele mesmo começa a abençoar a nossa vida, o nosso trabalho, os nossos recursos. Eu não estou falando aqui que essa prosperidade significa que você vai ficar rico. Se alguém disser para você que Deus vai fazer todo mundo ficar rico, é mentiroso. O que Ele está dizendo é que você pode viver com dignidade, porque Ele é seu Pai e Ele vai sustentar você. E Ele vai colocar a mão de graça. E você vai se reinventar. Há alguns meses atrás eu recebi em casa um presente de uma família. E essa família mandou para mim uma cesta de café da manhã. Era uma data significativa para mim, na nossa família, essa pessoa mandou essa cesta. E essa pessoa escreveu lá no bilhetinho, né, para mim, assinou o seu nome, mas assinou de um jeito que eu pudesse lembrar dela, da história dela. Uma família que passou por muita luta, por muita necessidade de não ter dinheiro para comprar comida, e que um milagre de Deus aconteceu quando ela foi numa quitanda comprar verduras, né? Ela tinha lá uns 5 reais, e aí com esse dinheiro ela queria comprar algumas verduras. E quando ela chegou naquele lugar, uma coisa dizia para ela, pega um coco. Ela dizia, Senhor, eu estou precisando comprar comida, comprar um coco é supérfluo. Ele dizia, pega o coco, e o tempo todo pega o coco. E quando ela pegou o coco, no meio daquelas fibras do coco tinha uma nota de 50. E ela fez a feira toda com aquela nota de 50.
Então ela escreveu, a mulher do coco, para mim, né, na cesta. Diz assim: pastor, Deus tem feito tantas coisas. Eu e a minha sogra abrimos uma confecção que está indo muito bem. Meu marido abriu um aviário que está indo muito bem, vende rações, não sei o que, etc. E agora nós abrimos essa empresa de café da manhã, que mesmo no meio da pandemia está indo muito bem. Eu sou a mulher do coco. Sabe por que eu estou contando essa história? É porque às vezes a gente acha que isso está muito longe, está lá na Palestina, na Babilônia, mas Deus está falando para a gente, para mim e para você: sou eu que tenho um plano para a sua vida, plano de paz e prosperidade. É isso que Ele falou. Agora, como é que a gente descobre esse plano? Me busca de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, e pede para que eu revele. Comece a orar pela sua empresa, para Deus revelar os caminhos. Na década de 50, logo depois da Segunda Guerra Mundial, a Coreia, e depois da Guerra da Coreia, a Coreia do Sul estava acabada. E algumas mulheres começaram a se reunir às 4 da manhã para orarem pelos seus esposos poderem levantar o sustento das suas famílias. E anos atrás, no ano 2000, eu estive lá na Coreia, num grande congresso que aconteceu lá, e eu pude encontrar esse movimento de oração, né, liderado já por senhoras bem velhinhas, mas que eram as esposas dos maiores empresários da Coreia. E uma das igrejas onde eu fui participar daquele encontro era uma igreja que era cavada no meio da rocha. É um lugar lindíssimo, mas deve ter sido uma construção caríssima, porque tinha que estourar aquelas rochas todas para poder fazer aquela construção. E aquela igreja tinha sido doada por um dos empresários daquele círculo de oração. E o testemunho que aquelas mulheres deram naquele congresso foi exatamente esse. Naquele tempo, a gente não tinha perspectiva de futuro, a gente não sabia o que ia acontecer, mas nós críamos que Deus tinha um plano para nós. Nós críamos que Ele tinha um futuro, nós críamos que Ele tinha uma esperança. E então nós reunimos todos os dias, às 4 horas da manhã. E se você for na Coreia, você vai ver que a maioria das igrejas até hoje se reúnem todos os dias, das 4 às 6 da manhã, e depois o povo sai para o trabalho. Por quê? Porque eles sabiam que se buscassem o Senhor iria revelar a eles os seus planos, a sua vontade, não apenas nos aspectos espirituais da vida. É claro que o primeiro impacto vai ser na sua vida espiritual, o primeiro impacto vai ser na sua comunhão com Deus, o primeiro impacto vai ser na sua capacidade de crer num Deus que faz milagres, porque sem isso a gente não vai conseguir orar, vai ser perda de tempo. Mas olha, a presença de Deus se revela poderosamente em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. E é isso que esse texto está dizendo para a gente, nessa carta que está sendo enviada pelo profeta. Olha, vocês vão buscar e vão encontrar, quando vocês me buscarem de todo o coração, de todo o coração. A promessa de Deus aqueles homens do passado foi que eles o encontrariam, e quando o encontrassem, Ele os levaria de volta e os ajuntaria, e não importava onde estivessem ido, o impossível aconteceria. Por isso, o que
vai acontecer depois que esse tempo profético foi prometido, é cumprimento da profecia. Deus vai dizer para aquele povo: olha, presta atenção, vocês vão ficar aqui na Babilônia 70 anos, e não adianta ficar sonhando com o passado, porque essa geração inteira vai ficar aqui. Então, construam casas, casem os seus filhos, comprem terras, semeiem as terras, colham os frutos, comam dos frutos, e eu vou abençoá-los. Mas quando chegar a hora de vocês voltarem, e eu já estou dizendo para você até qual é o tempo. Algumas vezes Deus não fala qual é o tempo, mas lá Ele falou: não importa onde vocês estejam, eu vou trazer vocês de volta. E diz a palavra de Deus, né, e está registrado nas Escrituras, que quando esse tempo terminou, Deus chamou o seu povo de volta, e a nação que não existia voltou a existir. Israel deixou de existir, e ele voltou a existir 70 anos depois do cativeiro babilônico. Talvez alguém pudesse dizer assim: isso é fantasioso, nenhuma nação volta a existir depois de 70 anos, não tem jeito, as pessoas tomam a terra, faz isso, faz aquilo. Mas para que a gente não tivesse dúvida, no ano de 1948, depois de mais de 1870 anos, 1870 anos, que Israel havia deixado de existir, porque no ano 70 depois de Cristo, o general Tito entrou, destruiu a cidade romana, destruiu a cidade de Jerusalém, o templo, e espalhou, acabou com a nação israelita, espalhou pelo mundo todo, houve uma diáspora, acabou. Mas no ano de 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, judeus de todas as partes do mundo, que falavam as mais diferentes línguas dessa terra, judeu da Argentina, do Brasil, dos Estados Unidos, judeu que estavam em todos os países da Europa, especialmente da Alemanha, da Holanda, da Rússia, voltaram para Israel. E em 1948, as Nações Unidas reconheceram o Estado de Israel. E o mais difícil aconteceu, porque eles falavam tantas línguas, de tantos povos diferentes, de tantas nações diferentes, eles decidiram pegar o hebraico, que não era mais falado todo esse tempo, que só era lido na Torá, e que somente os eruditos conheciam, e disseram: o hebraico vai ser a nossa língua. E eles reaprenderam, todos eles, a falar o hebraico, e essa é a língua daquele país hoje. Então, para que a gente não tivesse dúvidas de que Deus pode fazer coisas extraordinárias, como Ele prometeu que faria naquele tempo lá dos babilônios, Ele repetiu esse milagre em 1948, e você pode ser testemunha disso hoje. Quando Deus diz: eu tenho um plano, um futuro e uma esperança, é coisa séria. E eu posso ter fé. E eu tenho que buscar isso de todo o meu coração, de toda a minha alma, com todas as minhas forças, e eu vou ver estas coisas acontecerem na minha vida. A ideia que esse texto está trazendo para mim é: será que há alguma coisa que Deus não possa fazer? Será que há alguma coisa que Ele não possa consertar, restaurar, curar, libertar, transformar? Então, qual é o segredo para que isso aconteça comigo e com você? Primeiro é crer que Ele pode. E segundo é buscar quem pode, de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças. Como alguém que está faminto e anseia por comida, ou sedento que anseia por água.
E a promessa de Jesus é que todo aquele que bate a porta vai ser aberta. E que todo aquele que busca, encontra. E que todo aquele que pede, recebe. Eu acho tremendo isso. Houve um movimento de oração que aconteceu nos idos de 1700 entre os morávios. E esse movimento de oração foi muito interessante, porque às vezes a gente fica pensando que os movimentos de oração que fazem diferença na terra, de gente que está buscando, você precisa de milhões ou milhares de pessoas. Mas o movimento de oração dos morávios foi um movimento muito simples. Eles, dentro de uma comunidade que era uma comunidade de refugiados, começou uma grande perseguição aos protestantes, não é? na Europa, e esses protestantes começaram a fugir, porque eles eram mortos, eles eram perseguidos e mortos, e eles começaram a fugir. E um conde, não é? O conde chamado Zinzendorf, abriu as terras dele para receber os refugiados, e os refugiados começaram a chegar de várias terras diferentes, e eles eram, apesar de protestantes, muito diferentes na cultura, na língua, nos costumes, na prática da sua fé, e isso gerava muita confusão dentro daquela comunidade. E então eles começaram um movimento de oração, desafiaram 24 homens e 24 mulheres, 48 pessoas, a dedicarem 1 hora de oração por dia, e cada um escolhia o seu horário, 1 hora, sei lá, que hora da manhã, de tarde, sei lá, e então 2 pessoas estavam orando naquele horário, tinha uma capela que ficava aberta, as pessoas iam para lá, e eles iam orar, e o propósito dessa oração, era que houvesse unidade naquela comunidade, que parasse aquela confusão toda, que eles pudessem ter unidade, que pudesse ter prosperidade naquela comunidade, que pudesse ter um avivamento na Europa e no mundo, um avivamento de fé, que as pessoas buscassem a Deus, e que aqueles que nunca tinham ouvido falar de Jesus pudessem ser alcançados pelo envio de missionários para toda a terra. Esses eram os motivos de oração, e cada uma dessas 48 pessoas se reuniam ali, de cada 2 de hora em hora, para buscar essas coisas. E foi interessante porque essas 48 pessoas se tornaram uma semente, e esse número foi aumentando e foi aumentando. E Deus começou primeiro na comunidade. Eles estavam celebrando um culto um dia, com a ceia do Senhor, e houve um derramamento do Espírito que não teve nada de extraordinário, porque nenhum registro histórico fala de nada extraordinário acontecendo, simplesmente um sentimento de quebrantamento tão grande, de perdão, de unidade, que se espalhou no meio da comunidade, e aquilo foi a resposta da primeira oração. Ali, através das várias culturas, dos vários aprendizados, eles se tornaram uma comunidade não somente agropastoril, mas de grandes e eficientes artesãos. E entrou dinheiro na comunidade, porque eles estavam ali e sabiam fazer isso, fazer aquilo, e ninguém mais sabia, e começaram a se organizar em um estilo de cooperativa, e entrou recursos na comunidade. O Senhor ouviu a segunda oração. A terceira oração é que o espírito de oração e o avivamento que tinha naquela comunidade não ficou guardado naquele gueto, e Deus colocou um homem para ser um instrumento para espalhar isso. John Wesley, já ouviu falar dele? Conheceu os morávios, depois foi visitá-los várias vezes, foi aprender com eles os movimentos de oração,
E eu fiquei sabendo que os moráveis tinham células, que eles chamavam de batos. Não sei por que chamavam de batos, mas esse era o nome. E eram grupinhos pequenos. E aí John Wesley aprendeu com eles isso e criou os grupos de santidade e espalhou pelo mundo. E houve um avivamento que se espalhou na Europa e depois na América, chamado de primeiro grande avivamento. E tudo aconteceu por causa daquela reuniãozinha de oração. E aí, o maior movimento missionário evangélico vai acontecer por causa dos moráveis, porque eles começam a enviar missionários para todos os lugares do mundo, e algumas coisas lindas acontecem. Tem um desses missionários que o coração dele ardia pelos escravos, que estavam lá sendo levados, e ninguém deixava evangelizar escravos. Sabe o que esse homem fez? Ele se deu como escravo para trabalhar numa senzala e poder levar o evangelho de Jesus a outros escravos. O Senhor tem um plano, um futuro e uma esperança. E para a gente sair desse ninho de cinzas, a gente precisa de fé, crer nesse plano. E a gente tem que buscar de Deus aquilo que Ele prometeu. E Ele vai começar a revelar isso na nossa vida. Hoje eu queria orar com você, como a gente sempre faz em todos os cultos. Eu queria orar pela sua família, eu queria orar pelo seu sustento. Eu queria orar pelas coisas que estão talvez estremecidas nesse tempo complicado que a gente está vivendo. Graças a Deus a vacina está chegando aí, já chegou, né? Mas é ainda tão pouquinho, falta tanta, né? Para a gente, todo mundo ser vacinado. Então, a gente tem um tempo aí para percorrer, gente. E nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos do poder do Senhor, nós precisamos do sustento dEle. Então você que está em casa agora, quero orar com você. Você que está ouvindo pela rádio, eu quero orar com você. Você que está aqui conosco. E eu quero pedir o seguinte: se hoje você quer crer que Deus tem um futuro para você, tomar posse dessa promessa, e se você quer fazer um voto com Deus, de buscar o Senhor, de todo o seu coração, de toda a sua alma, você vai separar um tempo para Deus todo dia, onde você vai colocar a tua vida, os teus negócios, a tua família, e você vai dizer: Senhor, o futuro e a esperança é o Senhor que tem para mim. Então lá na tua casa, lá no horário que você pode, quem sabe você possa reunir, não é, a sua família. Às vezes quando o tempo é muito longo, a família ela não consegue ficar junto. Então tenha o seu tempo e tenha um tempo menor, todo mundo junto, para dizer: olha, esses são os nossos alvos, nós estamos colocando diante de Deus. Se Deus não aprovar, Ele vai falar para a gente, e se Ele tem outros, Ele vai mostrar. Eu quero orar por você. Então se você está aqui hoje e quer participar dessa oração, fica de pé. Se você está me ouvindo, assistindo pela televisão, então eu queria dizer, ou está vendo pelas mídias sociais, está aí na sua casa, toma uma atitude de oração, se ajoelha na presença de Deus agora, aí na tua intimidade da casa, dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor falou comigo. Se você está ouvindo pela rádio, coloca o teu carro agora estacionado aí no meio-fio, acha um lugar para parar, para dizer: Senhor, eu quero falar contigo agora, eu quero colocar a minha vida na tua mão. Vamos orar juntos agora? Então agora começa essa oração você. O que é que o Espírito Santo ministrou na tua vida hoje? O que é que Ele está dizendo para você? Qual é a área da tua vida que você está precisando que Deus revele o plano, que Ele mostre o futuro, que Ele mostre a esperança? E se tem alguma área da tua vida que você está abalado, você diz assim: Senhor, eu creio que o Senhor tem algo para mim. Você vai dizer, vai confessar isso com a tua boca: eu creio, Senhor, que o Senhor tem algo para mim, e eu quero o que o Senhor preparou para mim. Estou colocando a minha vida na tua mão. Me ensina.
Agora deixa eu orar por você. Pai querido, aqui tem o teu povo que está reunido aqui. Tem o povo que está na sua casa, está nos seus lugares, ajoelhados na tua presença. Tem um povo, Pai, parado aí no meio-fio, que estava ouvindo pela rádio, no carro. Pai, esse povo parou tudo para dizer: eu creio que tu tens um plano para a minha vida. Eu creio que tu tens algo especial para mim. E nessa hora, Pai, eu quero te pedir, enquanto eles estiverem te buscando, não somente ao longo desses dias, porque eu espero de todo o meu coração que a busca do Senhor seja algo constante na vida deles. Que o Senhor se revele, que o Senhor fale, que o Senhor abençoe, que o Senhor abra portas, que o Senhor dê inteligência, que o Senhor unja as mãos desses teus filhos, para que tudo quanto façam seja abençoado pelo Senhor. Que o Senhor revele a tua grandeza, que o Senhor revele a tua bondade, e que, Senhor, quando chegar a hora, como o Senhor prometeu, o Senhor arrebanhe todos esses teus filhinhos no centro da tua vontade. Escuta, Deus, a nossa oração e abençoa, Pai, abençoa essas famílias. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Agora todo o povo de Deus de pé, canta conosco essa canção que é uma afirmação de fé. Adora ao Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto.